Bom dia, pessoal! Hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos da unidade 4, falando ainda de energia e força dos movimentos. E nessa aula de hoje nós iremos conhecer maneiras de, por exemplo, ampliar a superfície de contato para que a força que seja aplicada no objeto faça com que ele tenha uma maior movimentação. Então, primeira coisa, a gente tem que entender o que é força gravitacional. Essa força gravitacional, que pode ser chamada também de aceleração gravitacional, ou então chamada também de força-peso, é o produto da massa pela aceleração da gravidade do planeta. Então, essa aceleração da gravidade do planeta, a gente considera que ela é um valor fixo de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas fiquem tranquilos que vocês não vão precisar calcular nada, é só mesmo para vocês entenderem, para vocês saberem que tem um valor específico para a aceleração gravitacional do planeta Terra. E pela terceira lei, né, que é a lei de Newton, que a gente já viu na aula passada, se a Terra nos atrai, nós atraímos a Terra. Então, o que a gente pode entender? Que essa lei gravitacional ela vai falar que é como se a gente tivesse uma atração pelo planeta. E é por isso que a gente não sai flutuando por aí, né, que a gente consegue andar, ficar fixo no solo. É como se a gente tivesse um imã que fosse atraído pelo planeta Terra, né? Então, essa força gravitacional é como se a gente tivesse um peso, né, sobre a gente que faz com que a gente fique fixo no solo e a gente não fique flutuando. Diferentemente do que vai acontecer quando um astronauta ele vai para o espaço. Né? Então, ele está lá dentro daquele ônibus espacial da NASA, por exemplo, e ele vai ficar lá flutuando. Por quê? Porque a aceleração gravitacional no espaço ela não é a mesma da Terra. Por exemplo, a aceleração gravitacional na Lua ela é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, lá não tem como a pessoa caminhar na superfície igual a gente caminha aqui no planeta Terra. Né? Então, por isso que tudo que tem aqui a questão da aceleração gravitacional, a nossa atmosfera, a gente ter água no estado líquido, é o que permite que a gente consiga sobreviver aqui nesse planeta. Isso segundo os cientistas, né, que estudam a questão do planeta Terra e todas as variáveis existentes. Então, uma maneira que a gente tem de, por exemplo, de amplificar esse processo de força nos movimentos é o que a gente chama de alavanca. O que seria uma alavanca? São peças rígidas e simples, como barras, hastes, travessões, retos ou curvos, capazes de girar ao redor de um ponto ou eixo denominado ponto de apoio. Então, o que seria um exemplo de alavanca? Né? A gente tem tesouras, haste de guarda-chuva, alicate, balança, catapulta, remo, gangorra e tantos outros dispositivos funcionam baseados no princípio das alavancas. Então, observem, por exemplo, que numa tesoura, quando você pega, né, no cabo da tesoura e você faz esse movimento de abrir e fechar, vejam que ela tem um ponto no meio, né? Parece um preguinho que está prendendo, né, esses dois lados da tesoura. Então, essa é a superfície, esse é o ponto de apoio, né, que faz com que os dois lados, né, as duas hastes da tesoura consigam se movimentar. Da mesma forma, a gente tem o alicate, ele também tem um ponto de apoio. A balança tem um ponto de apoio, uma catapulta, uma gangorra, tudo vai ter um ponto de apoio. Então, a alavanca ela vai funcionar nesse princípio aí, né? Vai ter um ponto eixo chamado de ponto de apoio e vai fazer, né, com que ele consiga girar através desse ponto de apoio. Então, por exemplo, para a gente conseguir pegar uma coisa com alicate, né, quando você vai conseguir, por exemplo, sei lá, parafusar ou desparafusar uma coisa utilizando um alicate, por exemplo, ou então apertar, né, algum tipo de material que você esteja fazendo na sua casa. Se não tivesse esse ponto fixo de apoio para você conseguir movimentar o alicate, é como se você estivesse tentando fazer aquele movimento com seus dedos e você não conseguiria, né? Então, por isso que esses instrumentos, né, esses aparelhos aí, né, que são utilizados por marceneiro, né, por pessoas que trabalham também em oficina, por exemplo. Por isso que eles conseguem trabalhar com esse material, porque eles têm esse princípio da alavanca, com esse ponto de apoio, fazendo com que a força que você coloque naquele objeto, ele vai fazer com que tenha uma movimentação mais eficaz. Então, estão vendo que a alavanca ela é um tipo de material que vai fazer com que seja amplificada a força dos movimentos? Então, outro princípio que a gente tem é o plano inclinado, né, que é como se fosse uma rampa. Então, a força-peso e a força normal, neste caso, não têm a mesma direção, pois, como já vimos, a força-peso é causada pela aceleração da gravidade, que tem origem no centro da Terra. Logo, a força-peso tem sempre direção vertical. Já a força normal é a força de reação e tem origem na superfície onde o movimento ocorre. Logo, tem um ângulo igual ao plano do movimento. Então, observem nessa imagem que essa pessoa está utilizando essa rampa, né, que é esse plano inclinado, para ele conseguir movimentar essa caixa nesse local.
Então, imagine, por exemplo, né, uma pessoa que é cadeirante, né, que utiliza cadeira de rodas, e para ela conseguir se movimentar, né, livremente na rua, na para entrar em determinado local, precisa ter uma rampa para ela. Por quê? Porque ficaria muito mais fácil ela subir nessa rampa do que se ela fosse subir numa escada como outras pessoas que não têm, no caso, essa deficiência física, né? Então, justamente esses planos inclinados, ou seja, essas rampas, elas vão facilitar, elas vão fazer com que aquele objeto, né, consiga deslizar melhor naquele local, né? Melhor do que se fosse uma superfície reta, uma superfície plana, ou então se fosse uma superfície em forma de degraus. Então, ela vai facilitar o movimento nesse ambiente, né? Então, vai fazer com que seja aplicada também uma força menor para ter uma movimentação mais eficaz. O outro tipo de princípio que a gente tem para amplificar a força do movimento é o que a gente chama de roldana. As roldanas, também chamadas de polias, são tipos de rodas utilizados em máquinas para direcionar a força feita sobre determinados objetos por meio de fios, cordas ou cabos, de modo que seja possível desviar a trajetória ou até mesmo levantá-los. Elas são utilizadas na construção civil, na composição de motores, em aparelho de academia, etc. Então a roldana é esse círculozinho, né? É esse objeto circular que vocês estão vendo lá em cima aí nessa imagem, e é onde essa pessoa está passando uma corda para ela poder puxar esse objeto, né? Que pode ser, por exemplo, pode ser uma caixa de madeira ou de ferro, ou que seja de concreto, por exemplo, que ela está conseguindo puxar. Se não fosse essa roldana, ela não conseguiria puxar, né, devido ao peso que esse objeto tem, ela não conseguiria tirar ele do chão. Então, essa roldana, ela vai também, da mesma forma que a gente viu no plano inclinado, ela vai facilitar, ela vai fazer com que a pessoa coloque menos força e ela consiga movimentar aquele objeto que é pesado. Então, agora vocês vão fazer leitura e resolução de questões das páginas do livro que estão aparecendo aí na tela para vocês e vão me enviar no WhatsApp até o dia 12 de junho. Então, por hoje, a nossa aula era só isso mesmo. Tenham um bom dia e bons estudos.